quais as diferenças entre Doivert e Van Til quando se trata da relação entre teologia e filosofia? E quais as implicações da postura de cada um no fazer teológico? Isso é pano para manga e muita controvérsia. Eu vou tentar sumarizar aqui, pessoal, mas não sei se terei êxito. Primeiramente, eu falei do Trust. O Trust diz algo interessante, tá, pessoal? A teologia não é a rainha das ciências. Isso é uma visão escolástica para eles. Para a escola reformacional, uma visão escolástica, não. Pelo contrário, a filosofia, conforme diz o Wilfrid Sellars, não é? Ela tem como objetivo, se eu pudesse assim formular abstratamente, como o próprio Sellars diz, compreender como as coisas, tomadas no seu sentido mais amplo, se relacionam, se harmonizam, se coerem, do verbo coerir, se coerem e mantém-se, obviamente, no sentido mais amplo do termo. Ou seja, tentar entender a pluralidade, a diversidade das coisas e sua coerência. A teologia para o Trust e também para o Doivert é a ciência da fé. Ou seja, é quando, vamos colocar assim, a função analítica se detém sobre as questões físicas. A teologia é, portanto, uma ciência, e, portanto, como uma ciência, existe o termo alemão Gegenstand, né, que seria o objeto, mas não só o objeto aqui como este lápis, mas objeto de pesquisa, a sua área de especialização, sua área de conhecimento. Então, a teologia é um Gegenstand, é uma ciência. Uma ciência e, portanto, tem seu próprio método, tem seu próprio rigor. E, como eu disse, ela lida com as questões relativas à fé. E existe toda uma diferença, pessoal, que não é propriamente uma terminologia de Doivert, mas podemos distinguir entre religião, teologia, revelação. A revelação é infalível, sim, claro. A teologia é um esforço humano, portanto, falível, de apreensão e sistematização da revelação. Então, muitas vezes, a igreja comete e já cometeu o erro de confundir teologia com revelação. Eu posso dizer sim que a palavra de Deus é infalível nos seus propósitos, mas não quer dizer que a minha interpretação dela será infalível. Então, o Truth também critica essa própria atitude, hábito de dizer, teologia da tecnologia, teologia da arte, teologia da comida. Não é ilícito referir-se a isso, não é ilícito trabalhar com isso. Mas ele diz que muitas vezes você poderia simplesmente substituir o termo teologia por ética. Então, em vez de teologia da comida, ética da comida, ou seja, a Bíblia proíbe a bebedeira, embriagar-se, proíbe a gula, proíbe você não compartilhar sua comida com o irmão necessitado. Então, isso é mais uma ética da comida que propriamente uma teologia da comida. Eu não sou especialista e, sendo bem sincero, não gosto muito de Van Til, tá? Eu acho um filósofo tanto superestimado, mas pelo que eu li da controvérsia entre ambos, é aquilo que o Dutti adiantou, um dizia do transcendental, outro do transcendente. Quando eu leio o Van Til, mas principalmente os seus herdeiros, o Poitras e o John Frame, o que eu vejo é justamente isso, é uma espécie de jogo de analogia entre talvez algum conhecimento bíblico, alguma doutrina bíblica e a realidade. Por exemplo, a metafísica da maçã, o redimindo a filosofia, a metafísica de uma caminhada e tudo mais. Eu acho, particularmente, pessoal, que ambos estão procedendo de fontes muito distintas, muito distintas. A começar, por exemplo, dessa questão da própria teologia. Para Doivert, a teologia tem seu lugar legítimo, mas ela não é a rainha das ciências. Não é a rainha das ciências. E a filosofia, por exemplo, isso é uma coisa que diferenciava o próprio Doivert do Vollenhoven, a filosofia se trata, ou melhor dizendo, trata de todos os elementos no cosmos. Então, ela não trata de anjos, por exemplo, a filosofia, não trata de demônios. O Vollenhoven acreditava sim que a filosofia poderia e deveria tratar de anjos e demônios, mas para o Dober não, isso concerne a teologia.
é um conhecimento legítimo, claro, nós como cristãos sabemos que anjos e demônios existem, mas isso não é trato, não é objeto da filosofia por si, porém, da teologia. Me parece, portanto, que esse é um dos grandes diferenciais entre o Van Til e o Doiber. Existe daquele livro que um dia também será traduzido entre Jerusalém e Atenas, da controvérsia entre os dois, mas lendo os herdeiros do Van Til, e aí vocês me dizem se eles fazem jus ao seu mestre ou não, eu não sei, porque eu não leio muito Van Til. Li numa época, não me conquistou o coração como Doiber, e depois acabei deixando um pouco de lado. Mas no próprio Redimindo da Filosofia, há uma crítica à chamada filosofia de Amsterdã. Eles fazem questão de chamá-la de filosofia de Amsterdã, como se fosse uma espécie de filosofia localista, paroquial, provincial. E eu achei assim, a interpretação muito fraca, por exemplo, com relação a Deus e a lógica, ou seja, uma confusão entre a função analítica ou lógica, que é um aspecto modal da realidade, e a lógica como, vamos colocar assim, princípio estruturante da realidade. Você lembra disso, Rodolfo? Sim, e eu acho também que teve uma coisa que na época em que, por exemplo, a Filosofia de Amsterdã foi publicado, não tínhamos boas traduções das obras do Doiverd em inglês. Eles não leram, assim, os caras não conheciam muita coisa. Era quem... É bem diferente, por exemplo, dessa tradição canadense, né, do Wolters, do ICS, né, porque os caras liam em holandês, então por isso que eles conheciam o Doiverd e o articulavam tanto ali, o Calvin Servelt e tudo mais. Os outros não liam, tinham traduções meio porcas, né, assim, coitados porcos, mas assim, traduções ruins, né, para o inglês, e aí acabava fazendo também uma crítica meio caricata, né, de desconhecimento. Eu descobri isso até quando você mencionou o livrinho do Doiverd aí, dessas edições de monografias, isso, da Paideia, eles publicaram alguns de um filósofo também que ele é um elo perdido entre essas duas tradições, que é o Evan Runner, que é bem interessante, estudou lá na Universidade de Amsterdã, depois voltou, era canadense, mas deu lá nos Estados Unidos, e aí era muito diferente a forma como ele articulava as duas filosofias, mas realmente o pessoal ali do Van Til, né, o próprio Van Til, o Frame, o Poitras, eu acho que eles acabaram ficando com um espantalho da filosofia reformacional e, bem, é uma pena, né? É uma pena. Nesse quesito, eu não sei como desenvolver uma filosofia vantiliana, a não ser que você me diga que as pessoas que, talvez hoje, que estudaram aqui no Brasil, as pessoas do Brasil, perdão, que estudaram no Westminster sejam representantes legítimos do Van Til, mas eu não sei dizer, porque me parece que a questão de antítese, que não há, por assim dizer, um chão comum, um fundamento comum, senão o próprio senso de divinitatis, o senso da divindade, eu não acho que o Dobbs aceitaria essas premissas assim tão facilmente. E, principalmente, na questão seus herdeiros, não é? Como eu dizia, do Poitras, o Frame, essa confusão entre os aspectos modais que pertencem à realidade e não a Deus. Então, assim, eu achei uma interpretação muito pobre, muito, não vou dizer incompetente, porque são irmãos, mas pouco rigor filosófico, né, para professores de filosofia. Sim. Né, querer aplicar os aspectos modais em Deus. Então, assim, um pouco estranho. Eu acho que isso, faltam as melhores críticas que foram feitas ao Doiverd e à filosofia reformacional vieram da própria filosofia reformacional, aquilo que a gente começou, porque os intérpretes de fora não fizeram uma leitura cuidadosa, e não só, por exemplo, Van Til e os herdeiros dele. Por exemplo, o John Milbank, que eu também gosto bastante, ele fez a introdução para o livro do James K. A. Smith, do Introdução à Ortodoxia Radical, e ele lá critica o Kuyper, mas uma crítica assim, muito rasteira, e aí ele nem menciona o Doiverd, mas ele fala lá, então assim, nem fala o nome do sujeito, né, que ele está criticando, mas é bem caricato, assim, eu não gosto dessa visão muito dividida da realidade em esferas ou em modalidades.
não era só isso, assim, não era uma visão dividida da realidade, pelo contrário, inclusive, é de uma coerência e de uma habitação mútua intensa. Então, parece que as melhores críticas vieram justamente de quem estava dentro da tradição. Até hoje é assim, né? O encontro de filosofia reformacional é o tempo todo mundo se criticando assim, e depois todo mundo sentando para ouvir, conversar, o que mostra muita maturidade, eu imagino, assim, de uma escola teológica e filosófica, do que o contrário. Eu acho isso uma pena, né? Porque fica o estereótipo, né, da discussão, e aí quem opta por um jogo de ele contra nós não aproveita toda a tradição, né? Eu acho que quem fez um bom trabalho nesse sentido foi o Guilherme Brown Jr., do livro que você, inclusive, também fez a edição, né? O Apologética Neocalvinista Trinitária, né? E ali eu acho que é um tratamento interessante. Inclusive, Van Til, Dover de Neocalvinismo, Nouvelle Teologie, Ortodoxia Radical. Ali tem um ponto de partida mais interessante para essa discussão, né? Exatamente. Mas finalizando nessa questão do próprio fazer teológico do Van Til, é complicado, né? Porque eu me lembro muito aqui da carta do Barth ao Francis Schaeffer, né? Dizendo essa questão. Vocês me condenaram, por que vocês vão querer saber, escutar o que eu tenho a dizer? Então, digo assim, não estou falando aqui dos sistemas filosóficos de cada um, mas estou dizendo que a postura, pelo menos social, de cada um sempre me pareceu muito distinta, muito diferente. O Doyle sempre foi um sujeito que dialogou muito mais com, inclusive, pensadores fora do âmbito cristão, né? Já o Van Til me pareceu um tanto mais cerrado, mais limitado ao seu meio. Inclusive, a própria separação de Princeton para Westminster revela algo aí de, não vou dizer sectário, mas pelo menos de bem combativo. Sim. As discussões também denominacionais, né, que ele entrou, da PC, da OPC e da OPC, da Presbiteriana dos Estados Unidos, realmente. O Frame tem um texto sobre isso, né, dos filhos de Machen, os guerreiros, né, de Machen. Os então, filhos combativos de Machen. Isso, os filhos, exato. Então, sim. Tá lá no livro do Vadislau, né? Tá, não, ele foi publicado também como um Kindle, livro mesmo, né? e como livro também, se não me engano. Como Legal. Kindle, com certeza. Massa. Muito bom.